todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje venho fazer a revisão destes dois Micromasters, o Ravage e o Laserbeak, e sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui o Ravage e o Laserbeak, de momento em modo cassete. De forma rápida vou-vos mostrar a caixa que os trouxe. Aqui diz Transformers Siege War for Cybertron Trilogy, Hasbro, Transformers, Takara Tomy, Generations, o nome deles, Laserbeak e Ravage. Aqui de lado a dizer Micromasters. E nesta parte de trás, esta arte muitíssimo fixe, aqui do Ravage, Laserbeak e os passos necessários para os transformar. Volta aqui ao Ravage e ao Laserbeak, mostrar-vos agora aqui alguns detalhes e pormenores. Aqui temos a cor preta, cinzento, metalizado, um bocadinho de roxo, aqui ao centro, o logotipo dos Decepticons, aqui ambos os lados, visto por esta lateral, pela parte superior, pela parte de trás. Muitíssimo fixe. Agora aqui a cassete do Laserbeak, visto pela parte da frente, muitíssimo detalhado, e gosto imenso destas cores. Vermelho, preto e cinzento metalizado, são cores que acho que ficam muitíssimo bem. Visto aqui por esta lateral, por esta parte superior, logotipo dos Decepticons, e aqui pela parte de trás. Vou agora fazer umas comparações. Ainda não tenho muitas outras cassetes para trazer e fazer a comparação, mas trago já dois Titan Masters, da Titan Returns, que é o Shuffler e o Skythread, e é para dar assim uma ideia e uma noção de como é que ficam em escala aqui com o Ravage e o Laserbeak, como podem verificar. E trago também o Battle Master Fire Drive da linha Siege, e vou agora mostrar-vos aqui uma situação que também mostrava ali na parte de trás da caixa e vou dar esse exemplo. Se por alguma razão quiserem ou gostarem, também dá para fazer é levantar aqui este pino do Ravage e também do Laserbeak, encaixar aqui nestes ports, nestes respectivos ports. Trouxe o Soundwave, mas tanto dava o Soundwave como outro Transformer, desde que tenha estes ports dá para encaixar, e fica assim um bocadinho mais tipo escudos, algo desse género, mas era só para exemplificar como traz na parte de trás da caixa, e acho que ficou aqui uma boa representação. Era só para vos mostrar também este modo. Vou preparar tudo e fazer a transformação dos dois. Começo já aqui pelo Ravage, e aqui da parte de trás baixamos aqui ambas as patas dianteiras dele. Esta zona aqui vira-se já estes dois painéis, pois vai dar origem às patas traseiras. Roda-se isto tudo, e agora roda-se novamente aqui estes painéis de ambos os lados, é igual, roda-se este aqui também. Dá para baixar também já aqui esta parte e temos então assim as patas traseiras dele completamente transformadas. Eu aconselho já a revelar nesta fase da transformação, a revelar logo aqui assim a cabeça, porque agora baixamos aqui esta parte da frente, que é as patas frontais, e temos então aqui o Ravage já completamente transformado. Mostrar-vos agora aqui os detalhes do Ravage. Aqui dá para ver que temos o logotipo dos Decepticons, tanto o que é para este lado é igualzinho para o outro, e até está aqui uns bons detalhes e uns pormenores interessantes. E os olhos dele estão pintados a vermelho, esta parte do míssil cinzento metalizado, visto pela parte superior, visto aqui pela parte de trás. Este lado, como tinha dito, é literalmente igual ao outro, visto assim pela parte da frente. Muitíssimo porreiro. A nível de articulação, aqui a zona do pescoço dá para mexer isto para cima e baixar um bocado. As patas dianteiras dá para esticarem isto tudo aqui neste painel, e aqui esta parte de baixo, a parte inferior da pata, também tem articulação. Vindo aqui à parte de trás também dá para rodarmos neste painel, e a zona aqui inferior também se mexe e articula-se. E também, se quiserem, aqui as patas dianteiras tem um bocadinho assim desta articulação, um bocadinho aqui para o lado, por alguma razão, se quiser. E então temos aqui esta articulação do Ravage muitíssimo, eu acho que é muito articulado e está altamente, parece mesmo muito G1 e muito cartoon. Vou agora transformar e mostrar-vos o Laserbeak. Sendo aqui a transformação do Laserbeak, começo por abrir aqui as duas asas. Vou fazer aqui um bocadinho melhor o zoom para vos mostrar. Abro aqui as duas asas, aqui pegando pela parte do bico, revela-se a cabeça, assim, está muito porreiro. Esta parte aqui de trás endireitamos e voltamos outra vez a endireitar.
temos então agora aqui a parte de trás também já tratada. A parte de baixo é revelar as duas patas e está a transformação do Laserbeak efetuada. Um bocadinho mais simples que a do Ravage, não é que a do Ravage seja muito complicada, mas é certo que aqui do Laserbeak é um bocadinho mais simplificada. A parte aqui da cabeça, é assim, este Laserbeak é G1, que ele aparece no primeiro episódio, só que ele é um bocadinho mais cybertroniano. O que vem com o Soundwave da Netflix é muito mais terrestre, mas ainda assim, não sei se vou comprar esse, mas este está muitíssimo porreiro. Vemos agora aqui o logotipo dos Decepticons, como podem verificar, e ele é também muitíssimo detalhado, muito pormenorizado, e eu acho que está aqui um Laserbeak sensacional e muitíssimo bem feito. A nível de articulação, aqui as asas, pronto, mexem um bocadinho, por alguma razão se quiserem articular um bocadinho. Aqui a parte do pescoço dele dá para baixar e independentemente aqui, depois a parte da cabeça também dá para articular. E temos então aqui esta situação da cabeça que mexe também. Está muito bom. E aqui a zona das patas também dá, por alguma razão se quiserem também dá para, pronto, articular um bocadinho para um lado e para o outro. E então temos aqui os dois Minions do Soundwave, Ravage e o Laserbeak. E eu vou agora trazer os Transformers para fazer aqui umas comparações. E trago novamente aqui o Shuffler e o Skytread para verem como é que ficam. O Fire Drive também para verem como é que fica agora. E mostro-vos aqui esta comparação espetacular do Ravage e do Laserbeak a serem comandados pelo Soundwave. O Laserbeak para espiar os Autobots e o Ravage mais stealth, mais escondido, para os poder atacar ou também ir ver o que é que eles estão a fazer, como vocês sabem como é no cartoon. Também queria-vos mostrar assim esta comparação muitíssimo porreira. E vou agora dar as minhas opiniões finais dos dois Minions do Soundwave. Gosto imenso destes dois Transformers do Laserbeak e do Ravage, estes dois Minions do Soundwave, acho que estão muitíssimo bem feitos, a pintura está muito porreira, muitos detalhes, muitos pormenores e uma articulação também muitíssimo boa. É certo que quem tiver a versão Netflix, o Laserbeak está um bocadinho mais terrestre do que este a cabeça dele está um bocadinho mais cybertroniana, mas ainda assim estes dois Transformers, estes dois Minions são sensacionais e espetaculares, recomendo mesmo vivamente. Vou deixar aqui na descrição os links que costumo utilizar das outras redes sociais, assim como também do Instagram. Costumo lá meter umas fotografias e por vezes também dou lá umas dicas do que estou a pensar em fazer aqui no YouTube. Portanto, desde já agradeço terem visto o vídeo até este preciso momento. Espero que tenham gostado, irei fazer mais vídeos e virão mais revisões e até lá, vemo-nos em breve. Muito obrigado a todos.